Boa noite a todos. Hoje, o estudo da nossa obra Paulo Estevão é o 5º estudo. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2, Lágrimas e Sacrifícios. Vamos fazer a nossa oração inicial? Divino amigo Jesus, amor querido, nós hoje iremos dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Iremos entrar num capítulo que nos faz repensar nas dificuldades e no testemunho que a vida nos convida. Que nós possamos, Senhor da vida, aprendermos a palavra resignação com essa alma nobre que é Gesiel, a palavra confiança e fé com o nosso querido Gesiel e a palavra aceitar com a nossa irmã Abigail. Que nós possamos, Senhor, não só nos envolvermos com a história, com o romance, mas sentirmos, para que no momento em que a vida nos convidar ao testemunho, que nós possamos recordar das lições que nos serão dadas essa noite. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade. Que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos auxiliar, nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho que realizamos em Teu nome, Senhor. Então vamos lá, lágrimas e sacrifício. Só para recapitular, a semana passada, o nosso querido Yoredeb, pela revolta de ter sido retirado seu último tesouro, que seria a casinha singela, ao qual Gesiel cuidava com tanta amorosidade, aonde Abigail conseguiu plantar tantas rosas, ficou um ambiente agradável. Ele foi reclamar a Licínio Minúcio, e Licínio Minúcio, por punição, além das chibatadas, tomou a casa. Ele, muito revoltado, decidiu atear fogo, incendiou. Só que sempre tem alguém que consegue ver e denunciar. Ele foi denunciado. Então, quando ele contou a Gesiel que tinha perdido a casa, Gesiel, nessa atitude muito nobre, em nenhum momento se revoltou contra o pai ou tomou satisfação com o pai. Só disse: pai, eu sou jovem, nós podemos recomeçar. Mas quando Yoredeb comentou que o incêndio foi ele que realizou, aí Gesiel teve que chamar a atenção do pai, porque pessoas se machucaram, e um dos funcionários de Licínio Minúcio estava inclusive entre a vida e a morte. Então aí mudou de figura. O mal não caiu só sobre eles, passou a cair sobre outras pessoas. Meu pai. E nesse momento desse diálogo, chega quem? Os soldados. E levam os 3 presos: Abigail, Gesiel e o pai. Tudo porque ele se revoltou contra as lições da misericórdia divina. Então é por isso, volta ao estudo do Evangelho. Nós temos realmente que aprender que há situações que nós temos apenas que dizer: Senhor, me dá força para carregar essa cruz.
e não nos rebelarmos, sabe? Nos rebelar, às vezes correr atrás, arrumar inimigo, sabe? Tentar fazer justiças com as próprias mãos. Isso não dá certo. Isso normalmente é confusão. Vamos ver então? Capítulo 2, lágrimas e sacrifícios. A prisão que receberam as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros. Mas a sala destinada aos 3, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Yoredeb estava cansadíssimo e, servindo-se do manto que apanhara ao acaso, ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por um aluvião, uma enxurrada de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, dolorosas, engolfara-se, mergulhava-se em angustioso mutismo, estava mudo, silencioso, evitando o olhar dos filhos. Porque ele sabe que ele foi o responsável por tudo isso. Gesiel e Abigail aproximaram-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis e abafando, com dificuldade, a justa inquietação. Ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse Gesiel, comovido: Abigail, lembra-se da nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela com a ingênua serenidade dos seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. Porque vocês lembram qual foi a lição que caiu? Vocês lembram do momento que ele fala com o pai, o pai teima, ele diz: então pai, vamos ver o que o nosso Deus fala? Vamos voltar aqui atrás que a lição é grandiosa. Aqui, deixa eu ler. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que eles pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então imagina, depois de um chamado desse, ele ainda assim se rebelou e deu no que deu. Então você pode me perguntar: Conceição, eles tinham que passar por tudo isso? Não tinha. Mas Gesiel não tinha que encontrar com Paulo? Sim, mas não era necessário escândalo. Outra forma iria acontecer. E que se tivesse que passar por esse escândalo, que não fosse pelas mãos do Pai. Entendeu? Por exemplo, nosso Senhor Jesus, estava escrito que ele teria que ser sacrificado? Estava. Era necessário que Judas o entregasse? Não. Ele seria da mesma forma. Ele seria da mesma forma. Mas não, se Judas não tivesse sujado as mãos, que ele foi enganado, ele não teria cometido suicídio. Porque os funcionários de Caifás já haviam procurado os outros discípulos e eles não aceitaram. Só Judas aceitou. Entendemos? Então é isso que nós temos que entender. Não tinha que acontecer.
pouca atitude te leva a Centenas de consequências. Às vezes, Naí, um ato de 30 segundos acaba com uma encarnação inteira. Um suicídio, por exemplo. Uma assinatura. E naquele momento tu vendeu a tua alma, tu perdeu. Uma assinatura tua. Um silêncio. Em um momento que tu deveria ter falado. E você anuiu um crime. Um ato. Você perde uma encarnação inteira. Por quê? Porque o propósito daquela encarnação era justamente aquele momento, aquela provação, aquela expiação, e você colocou tudo a perder. E não venceu. Era aquela situação, aquele momento. Conceição, quando é que eu vou saber que é uma provação? Quando tu olhar e falar assim, como isso é difícil. Essa é a dica, essa palavra. Como isso é difícil, para mim, isso quer dizer, essa é a tua ferida. E é exatamente nessa ferida que você tem que trabalhar. Nessa encarnação. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou: Vejo que estamos de perfeito acordo. O céu, esta noite, oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o firmamento estrelado, organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e acentuou: Estás triste? Ficastes agastado com o proceder de nosso pai? De modo algum. Atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Porque, de outro modo, Deus não nos mandaria. Você está vendo a maturidade dessa alma? Ele vê isso como experiência. Quando que nós temos essa consciência? Quando a dor bate em nossa porta? Nós não paramos para pensar nisso aqui. Estamos em experiência que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Ele não está dizendo que é o melhor para a vida terrena, mas o melhor para a redenção. Olha a consciência dessa alma no ano de 34 da era cristã. Era o cara. Jesiel é um espírito nobre. Nobre, ele tinha consciência plena. É fantástico isso aqui. Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que, se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, iluminava a nossa casa. Lembra-te, sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então você vê na figura de Abigail essa aceitação, mas não a profundidade. Fala, filho. Só para colocar aqui, eu pelo menos estou entendendo uma rara exceção aqui do Yofté, acho que era
uma família de espíritos novos, né? Quando ela lança aqui o nome fala da mãe, né? Ela fala assim com uma ternura muito profunda de uma pessoa, né? O que a gente vê aí? A gente está sempre vendo a nossa querida Abigail se referir à figura materna. Então ela está falando da evangelização que ela recebeu dentro de casa. Então é aquilo que quando o nosso papai nos entrega filhos, ele diz assim: evangeliza eles, cuida deles. Então às vezes nós podemos receber espíritos muito infelizes, mas que nós, por quê? Porque o Papai do Céu, quando nos dá uma criança, ele dá uma folha em branco até os 7 anos de idade. E ele diz assim: você tem a folha em branco, você tem caneta, que eu estou te dando, escreve o início da história do meu filho. Essa responsabilidade é dos pais. Porque nesse período de 7 anos, você pode ajudar a formar uma nova personalidade. Agora, como eu posso ensinar se eu não sei? E às vezes você pega a criança de 3, 4 aninhos e você já está induzindo a criança a ser egoísta, a ser vaidosa, a ser presunçosa, porque tudo melhor que o teu filho faz, o melhor é para ti. Você leva a criança para dançar na escolinha, né? Você foi a que melhor que dançou. Tem que estar na frente. Tem que estar na frente, porque a mãe já projeta suas encrencas na filha, entendeu? Então, aí você vai destruindo, depois não reclama. Então, esse período, por exemplo, você imagina o que é crianças sendo educadas pelo nosso Senhor Jesus? Até os 7 anos, essa alma não colocou ainda totalmente as suas encrencas para fora. Ela está no estado de sono. Esse espírito, a reencarnação, ela só se completa aos 7 anos de idade. Então, esse espírito está no estado de sono profundo. Então, a partir daí, nesse momento, desde a vida intrauterina, você pode ajudar a formar uma nova personalidade. Se isso for formado, se isso for sedimentado com muita firmeza, quando a personalidade desse espírito começar a surgir de forma mais ostensiva, a partir de 8, 9, 10, 11, 12, essa fase de transição, aquilo que ele recebeu na infância vai pesar muito. Entendeu? Vai vir a personalidade dele, mas a base vai pesar muito. Ele pode até vir a fazer, mas ele vai recordar de tudo. E aquilo vai pesar muito dentro dele, entendeu? Então é isso. Só que nós ainda não temos maturidade para fazer esse processo dessa educação nesse período. Nós erramos. Ainda erramos. Entendeu? Então ela aqui é resultado da educação. Ela está sempre reportando a mãe. Então você vê o exemplo da mãe dentro de casa, fazendo esse trabalho da evangelização. Você vê aqui que eles estavam em Jerusalém? Estavam na Palestina? Não. Novinhos eles foram para onde? Estão aonde? Na Grécia. Vivendo aonde? Em Corinto, que era uma cidade totalmente depravada. Detalhe, eles sabem ler em hebraico. Que a mãe ensinou. Então você vê esse culto doméstico da religião dentro de casa. Entendeu? A mãe ensinou. Então ela está sempre reportando a mãe, não é verdade? Isso daí a mãe é essencial, né? Sim. A mãe é uma figura muito... A função dela é de educar o filho. A função dela é muito isso. O marido prover, a mãe educar. Que é isso mesmo. Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa. Seus grandes olhos estavam velados por um tênue véu de pranto que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso. sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos,
tenho-as pobres e vazia. Então agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Longa pausa estabelecera entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara, os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar: Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Porque lembre aqui, só de como escravo no Egito foram mais de 300 anos. Foram quase 350 anos como escravos no Egito, o povo hebreu, todo o povo hebreu. E fora outras perseguições. Então, diz, por que será tanta perseguição? Só que nós conhecemos a história dos nossos irmãos hebreus, que se trata da raça também capelina. Da mesma forma, muitos escravos, os nossos irmãos negros, que reencarnaram na condição de negros e que foram retirados da mãe África, trazidos para o Brasil, muitos eram romanos, que aceitaram esse processo da reencarnação para resgatar débitos de outrora. Por isso, a aceitação humilde. Dissesse assim: eu sei que sou responsável e mereço pagar esse preço. Então, ninguém está solto. Tudo tem um porquê. Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso, que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Então ele coloca como se fosse para educar os filhos mais jovens e ignorantes. Trocando em miúdos, quando ele diz o povo judeu é um povo escolhido, escolhido para quê? Para dar o testemunho e servir de exemplo para os demais povos. Não é o escolhido preterido de Deus, não. Para ficar no bem bom. Não. É o escolhido para dar o testemunho e servir de exemplo para os demais irmãos. E, fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê, e não nos enviaria problemas que não necessitássemos. Vocês viram como ele caracterizou e classificou o mestre, o Messias? E qual a linha ao qual ele acreditava? Porque lembra que no Antigo Testamento, Elias ele defende a vinda do Messias, mas o Messias sofredor. Outros profetas aguardavam o Messias guerreiro. E ele aqui identifica, ele diz exatamente, e olha como essa alma está preparada. Quem sabe
o Messias, né? Não está até mesmo na terra. E olha o que ele vai fazer. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão. E estava tudo escrito. E é tão interessante que o nosso Senhor Jesus, compreendendo a nossa idade espiritual, ele fez tudo como estava no figurino. Aquela situação de entrar em Jerusalém sentado sobre um burrinho, aquilo ali estava escrito no Antigo Testamento. Que o Messias iria adentrar em Jerusalém sobre um burrinho, e tal, tudo. A cura dos leprosos, a cura das pessoas que aparentemente estavam mortas, a cura dos cegos, a cura dos paralíticos. Tudo isso estava escrito. E ele fez tudo como estava escrito. E ele ainda dizia: isso eu faço para que se cumpra o que está escrito nas leis. Eu não vim destruí-las, eu vim dar o cumprimento a elas. Mas ninguém quis enxergar. Mas em compensação, quando Gesiel encontra com as anotações, ele disse a ele. Na hora ele reconheceu. Por quê? Porque ele estava pronto. Ele tinha maturidade espiritual para reconhecer Jesus. Ele estava desprovido de vaidade. São vários profetas que falam, mas principalmente Isaías é o que mais fala. Isaías, todinho tu vai encontrar, não sei te dizer qual o versículo e o capítulo, mas o profeta Isaías, ele fala bastante. Oséias, muitos falam. O Consolador veio para nos consolar. E aí eu acho que até que se repete um pouco a história, porque mesmo nós que estamos fazendo parte do Consolador prometido, não temos a consciência e a ciência disso. Apesar de estar com o Consolador, agimos como se estivéssemos ainda aprisionados a cultos do passado. Bora mais um tiquinho? É vero? A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimento, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório. E afinal, que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Se o pai for acusado, direi que fui eu o autor do delito. E se te flagelarem por isso? Perguntou ela de olhos ansiosos. Entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Gesiel? Pediremos a Deus que nos proteja. É interessante, não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Isso é a fé. Fé é a fidelidade a Deus. Abigail abraçou mais ternamente o irmão e ele já falou que ele vai assumir a responsabilidade. Se acusarem o papai, eu vou dizer que fui eu. Mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as verdades do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura, que reúne duas almas afins. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido. Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe.
para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Olha aí, mãe, de novo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito de morte? Se recordo. Respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Próprio mandamento. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou. Feliz de ti que não esqueceste. E, como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado. Agora precisas descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe, beijando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente. Descansa. Não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. É muita fé. E a fé não é aquela fé assim, as coisas vão acontecer da forma que eu quero. Não. Seja feita a tua vontade, estou aqui para isso. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde. Enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz, seu coração moço atuava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava as estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Como se justificava, por caso tão simples, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que, nas enfermidades, corrigia o corpo e, nas angústias da alma, esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Você vê aí a presença da mãe. E a mãe dele desencarnou justamente quando Licínio Minúcio tomou toda a propriedade deles. Ela não aguentou esse sofrimento e acabou vindo a perecer, a desencarnar antes do momento.
E aqui uma situação interessante, apesar de toda a evolução de Estevão, dói, sente dor. É impossível passar por uma provação e dizer eu não estou sentindo nada. Por isso que é uma provação. Quando Nosso Senhor passou por aquilo, ele sofria. Qual era a dor dele? De ver as nossas escolhas. Porque nós sofremos muito quando vemos pessoas amadas tomando atitudes que nós sabemos aonde será o final disso. E o amor que nosso Cristo tem por cada um de nós é um amor muito grande. É um amor de almas. Ele nos ama infinitamente. Então, a dor dele era ver as nossas escolhas naquele momento e saber do resultado que cada um de nós teríamos que colher. Então, dói. Então, não venhamos a nos envergonhar de estarmos chorando em um momento de testemunho. O que jamais deveremos fazer é nos revoltar. Isso realmente não dá. Não devo me revoltar. Vou chorar, vou. Mas não vou me desesperar. Jamais. Edificado na fé, cobrou ânimo e depois de longas reflexões aquietou-se na laje fria, procurando o repouso possível no silêncio sagrado da noite. O dia amanheceu, cheio de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites é ótimo, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. E Horredebe e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinasse à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns funcionários perfilavam-se junto dos potros de castigo. Potros, eram aqueles cavalos de madeira, tá, gente? Em que torturavam ali os condenados, tá? De onde pendiam açoites e algemas impiedosas. Não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. O algoz. E Horredebe? Exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Magnânimo. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto Patrício esboçava um sorriso irônico. Continuou Licínio. Alguns operários lá da herdade Continuou Licínio. viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiaste as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males, talvez irreparáveis, à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade? Berrou Licínio com rispidez.
Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E, designando o tronco, disse friamente a um dos seus chefes: Pessênio, havia-te, vergasta-os 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exagerada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me, a mim, a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios que se caracterizavam por mobilidades, movimentos extremos, e acentuou: Mas não auxiliasse os meus homens a salvar uma das termas? Não fostes o primeiro a medicar o filho? Assim fiz, levado pelo remorso, ilustríssimo. Retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo, comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado. Mas agora, confesso ter sido seu autor. Nesse momento, receoso pela sorte do filho, Iorredebe exclamou, intimamente atormentada: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, desenhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu: Está bem, poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável. E tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Aí você vai dizer assim: poxa, João, então era melhor ele ter ficado calado. Para um filho na condição de Gesiel, ver um pai e ficar em silêncio, isso ia ser uma tortura para toda a encarnação dele. Pior do que os castigos. Você vê um pai naquela situação e ele aqui ficar sem fazer absolutamente nenhum movimento. Então esse ato é ele em paz com a própria consciência. Eu não vou deixar o meu pai. Eu prefiro tomar chibatada junto com ele, mas vê-lo tomar sozinho, isso não dá para minha cabeça. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao porte de tortura, em frente da angústia paterna. A seu lado postou-se o companheiro de Pessênio, que o atou sem piedade às argolas de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas, isócronas, que se executa em tempo igual. Era mesmo tanto no pai quanto no filho, ritmada. 1, 2, 3 cenas do próximo capítulo. É o 6º estudo, próximo estudo. Que difícil, né, gente? Aí você lê isso aqui e você diz: nossa, eu tô bem. Tô reclamando do quê? Situação difícil, né, gente? Meus irmãos, algum comentário? Tudo bem? Tudo tranquilo? Foi bom o estudo? Gostoso, né? Tem balada melhor do que essa? Então, só nos resta agradecer ao nosso Senhor Jesus por esse momento digo também de estudo e de lazer. Sim. Que é uma alegria, uma festa, né? No final da semana,
uma festa nos preparando já para o início da próxima semana. Júlio, você ora para a gente, meu irmão? Amado Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma sexta-feira de estudos, tratando essa obra, que tantos ensinamentos, reflexões, somos convidados para que possamos, aos poucos, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Nossa gratidão também pelos amigos aqui espirituais presentes, reestudando essa obra. Eu, particularmente a mim, detalhes bem mais profundos eu tenho percebido agora nesse segundo momento do estudo desse livro. Que tenhamos todos uma boa semana e que na próxima sexta-feira estejamos aqui novamente. O nosso muito obrigado.